Legislação extravagante, Lei 13.869, de 2019, Introdução. Olá, tudo bem? Vamos começar o nosso estudo aqui a respeito da Lei de Abuso de Autoridade, a tão famosa Lei 13.869, de 2019. Essa lei entrou em vigor no dia 2 de janeiro de 2020 e trouxe aí muita discussão, muita celeuma, né? Muitos questionamentos. Mas a partir do momento que ela foi estudada com um pouco mais de atenção, com um pouco mais de calma, né, com um pouco mais de tranquilidade, foi se verificando que é uma lei perfeitamente normal, perfeitamente, né, comum dentro do universo das leis penais e que tem naturalmente as suas particularidades, alguns defeitos, mas tem também algumas qualidades. E o nosso objetivo aqui é trazer uma visão panorâmica da lei, né? Claro, verificar alguns tópicos que são mais importantes e que serão fatalmente objeto aí de questionamento nos concursos que irão ter por objeto essa nova lei, digamos assim. Mas é uma lei que não desperta assim tanta dificuldade, apesar de ter trazido muita discussão, ok? Trouxe para você, num primeiro momento, uma parte introdutória e depois nós iremos ver então os capítulos, digamos assim, desta lei, tá bem? Peço a você que acompanhe comigo aqui esses slides, a gente vai ter uma panorâmica da lei e depois, repito, a gente vai ver então cada tópico de forma um pouco mais detalhada, tá legal? Olha lá, acompanha comigo, por favor. Então, primeiro item, a gente sabe que a Lei 13.869 de 2019, ela regulou totalmente a antiga Lei de Abuso de Autoridade, que era a Lei 4898, que era de 1965. A lei anterior, ela tinha sido editada na época dos governos militares, né? Inclusive, a lei anterior, ela possuía dispositivos penais que eram muito mais abertos, ou seja, que eram muito mais, entre aspas, perigosos no campo da interpretação, porque eles davam uma margem muito maior, de possibilidade de punição ao agente público do que a atual lei. A atual lei tem alguns dispositivos abertos, sim, que dão margem à interpretação, porém ela tem, digamos assim, um perfil mais específico. Ela tem, assim, uns contornos mais específicos, então ela traz uma segurança jurídica maior quando comparada com a lei anterior. Então, a lei atual, ela abrogou a lei anterior, ou seja, ela revogou totalmente a lei anterior. Acompanha lá comigo novamente. Olha só. Além disso, nós verificaremos também, lá na parte final da 13.869, nós verificaremos que ela também modificou alguns dispositivos de outros diplomas legais, como, por exemplo, a Lei 7.960, que é a lei que se refere à prisão temporária, regula a prisão temporária. Também ela trouxe algumas modificações no que se refere à Lei de Interceptação das Comunicações Telefônicas, que é a Lei 9296 de 1996. Também trouxe algumas modificações na lei, no Estatuto da Criança e do Adolescente, na Lei 8.069 de 90, e também no Estatuto da OAB, que é a Lei 8.906 de 4 de julho de 94. Fica claro, quando você dá uma estudada nessa legislação, que ela tem por objetivo proteger os direitos e garantias fundamentais do cidadão, e que ela tem também por objetivo punir os agentes públicos em sentido amplo. Nós verificaremos que nós temos um dispositivo específico da lei, artigo 2º, que enumera, inclusive chega até a trazer, de maneira, um rol, dos agentes públicos que seriam objeto dessa lei. É claro que esse rol é meramente exemplificativo, uma vez que a lei traz um conceito bastante amplo, de agente público, mas nós iremos ver daqui a pouco, detalhadamente. Voltando então ao nosso slide, fica claro que essa lei busca proteger direitos e garantias fundamentais do cidadão contra quaisquer abusos, ou arbitrariedades praticadas por agentes públicos, Porque o agente público ele tem que se pautar pelo princípio da legalidade, ou seja, o agente público ele só pode fazer, só pode praticar atos que estejam dentro, da sua competência, e essa competência é firmada pela lei. Diferentemente do particular. O particular pode fazer tudo aquilo que não é proibido pela lei. Já o agente público só pode fazer aquilo que a lei o autoriza. Então, essas duas balizas são muito importantes para que nós possamos compreender, o alcance dessa lei. Mas, por outro lado,
como eu acabei de mencionar, nós vamos verificar que essa lei ela tem um aspecto que, na verdade, ela acaba por proteger o agente público, porque, apesar de ser uma lei que tem por objetivo punir o agente público que abuse da sua autoridade, essa lei deixa claro que esse abuso só se dará em situações muito específicas. É o que se chama de elemento subjetivo do tipo, né? Ou o dolo específico. A gente vai ver também daqui a pouquinho, a lei deixa muito claro quais são as situações em que o agente estará realmente atuando de forma abusiva. Então, significa dizer que a lei de abuso de autoridade, a recente lei de abuso de autoridade, ela na verdade traça um parâmetro muito claro para que se possa compreender quando o agente público estará ou não agindo, né, de forma abusiva. Isso traz uma segurança, inclusive para o próprio agente público. Mas vamos a seguir, melhor dizendo, vamos ver mais uns aspectos aqui. Olha só. Outro item interessante é que a lei, né, essa lei nova, ela reformulou alguns tipos penais que já existiam na lei antiga 4898 de 65, mas também ela trouxe alguns dispositivos novos, né? Ou seja, naturalmente a lei anterior era do século passado, a lei atual naturalmente também tem que acompanhar a evolução, né, dos tempos e tem que trazer então dispositivos que procurem responder aos anseios da sociedade atual, né? E aí eu disse para você que, dentre outros tópicos, né, o bem jurídico tutelado, olha só, acompanha comigo, é o regular funcionamento da administração pública, bem como também os direitos fundamentais do cidadão, né, são regulados por esta nova lei, né? Mas é interessante também a gente observar que o abuso de poder ele já era tutelado pela Constituição de 1988, que lá no seu artigo 5º, inciso 34, a linha A, já nos dizia o seguinte, olha só. São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas, a linha A, o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder. Né? Então, veja só, na verdade, a proteção, né, do particular em face dos agentes públicos no que concerne ao abuso de poder já era prevista desde o século passado pela Lei 4898, né? Era ainda reforçada no âmbito constitucional pelo artigo 5º, inciso 34, a linha A, e agora, com a nova lei, ela só teve, digamos assim, houve uma lapidação, né, no sentido de atualizar esses aspectos, e, na verdade, trouxe digamos, um fator de proteção não só, né, para uma eventual vítima do delito, como também para os agentes públicos em geral, no sentido de que eles terão, então, uma condição melhor para se proteger, no sentido de saber quando poderão ou não incidir nos dispositivos dessa legislação, ok? Vamos lá? Aqui eu disse para você, eu já tinha dito, deixa eu apagar para ficar bem claro para você, eu já tinha dito para você que ao particular, né, é permitido, considerando aí a sua autonomia privada, fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Aliás, isso está também na Constituição, no artigo 5º, inciso 2, né? Você pode fazer ou deixar de fazer tudo aquilo que não é proibido, né? Já em relação aos agentes públicos, eles têm que seguir o quê? O princípio da legalidade. E justamente por isso, os agentes públicos eles têm que seguir taxativamente aquilo que a lei determina. Muito bem. Outro aspecto bem importante é que os delitos, os tipos penais, né, previstos nessa lei, são considerados próprios, ou seja, só podem praticar crimes previstos na lei de abuso de autoridade, os agentes públicos. Significa dizer que, como regra, só poderão ser punidos agentes públicos que praticarem aquelas condutas. Porém, né, temos que compreender o seguinte, o artigo 30 do Código Penal deixa claro que se o agente público praticar uma infração prevista na lei de abuso de autoridade, em conjunto com um particular, porém o particular souber da condição funcional do agente público, esta condição do agente público se comunicará ao particular. Em outras palavras, eu sou um particular e pratico um delito, né, previsto na lei de abuso de autoridade com um agente público. O que irá acontecer? Eu responderei juntamente com esse agente público
pelo delito previsto na lei de abuso de autoridade, por mais que eu não seja considerado, de acordo com a lei, um agente público. O artigo 30 do Código Penal permite que essa elementar, no caso, agente público, se comunique à minha pessoa e, consequentemente, eu também responda pela infração, ok? Outro aspecto importante da lei, nós temos dois tipos de punição. Em primeiro lugar, a pena é sempre de detenção, nós não temos pena de reclusão nessa lei. Mas há delitos em que a pena de detenção é de 6 meses a 2 anos, e como regra estão dentro do contexto da lei dos juizados especiais, Lei 9.099, de 26 de setembro de 1995. E há delitos, que são considerados mais graves, cuja pena é de detenção de 2 a 4 anos. Naturalmente, para essas infrações, então, os dispositivos da Lei 9.099/95 não serão aplicados. Porém, contudo, tome muito cuidado. Nós temos infrações que poderão ser praticadas por militares. E a lei dos juizados, a lei 9.099/95, no seu artigo 90A, deixa claro que ela não será aplicada a crimes militares. Em outras palavras, caso uma infração prevista na lei de abuso de autoridade seja praticada por um militar e o seu apenamento máximo seja de até 2 anos, num primeiro momento ela é classificada como infração de menor potencial ofensivo. Até aí tudo bem, ok. Porém, os dispositivos previstos na Lei 9.099 de 95, que é a lei que regula as infrações consideradas de menor potencial ofensivo, os dispositivos, os institutos desta lei, o procedimento previsto nessa lei, não se aplica a crimes praticados por militares. Então, tome muito cuidado, ok? Quando você encontrar uma observação, né, num delito específico da lei aqui, de abuso de autoridade, competência, juizado especial criminal, tome cuidado. Caso a infração tenha sido praticada por um militar, então, aquela informação a ele não se aplica, ok? Isso é bem importante, isso fatalmente será objeto aí de concursos públicos. Continuando agora em relação aos sujeitos, né? Olha aqui, na coluna da direita, dupla subjetividade passiva, ou seja, em relação a quem sofre a conduta, né? A vítima, nós temos uma dupla subjetividade, ou seja, temos 2 sujeitos passivos. O Estado, por quê? Porque quando alguém desrespeita a lei, desrespeita o Estado. Por isso o Estado é considerado sujeito passivo formal ou permanente, também chamado de constante. E temos também o outro sujeito passivo, que pode ser a pessoa física ou jurídica, né? E essa pessoa física ou jurídica é também denominada de sujeito passivo imediato ou ainda de sujeito passivo direto ou eventual. Então, no que se refere à subjetividade passiva, temos uma duplicidade. O Estado, bem como a pessoa física ou jurídica que sofreu diretamente a conduta praticada pelo agente público. No que se refere aí ao sujeito ativo, aí nós temos, claro, né, o agente público. O agente público, ele pode ser um agente público que atua no âmbito municipal, estadual ou federal. E aí vem mais um aspecto, o aspecto da competência. Vamos analisar a competência de maneira genérica em relação aí ao autor da infração. Se o autor da infração for um agente público estadual ou municipal, como regra, a infração penal deverá tramitar, a ação penal deverá tramitar na Justiça Estadual. Se o autor da infração for um agente público federal, a ação penal deverá tramitar perante a Justiça Federal. Por outro lado, se o autor da infração tiver foro por prerrogativa de função, é necessário que se observe a legislação para que se verifique qual é o tribunal que detém a competência para processar e julgar a ação. Detalhe importante, continuando nesse aspecto aí relativo à competência, agora em relação à vítima, caso a vítima da infração seja um funcionário público federal, nós temos uma súmula, quero que você acompanhe comigo, nós temos uma súmula, né, do STJ, deixa eu achar a súmula aqui para você no nosso material, olha aqui, súmula 147, que determina o seguinte: compete à Justiça Federal processar e julgar os crimes praticados
contra funcionário público federal quando relacionados com o exercício da função. Em outras palavras, quando a vítima do crime de abuso de autoridade for um funcionário público e ele estiver no exercício da sua função, a infração será objeto, será analisada perante a própria Justiça Federal. Voltando um pouquinho no que se refere à competência. Olha só, no que se refere ao foro por prerrogativa de função. Acompanha comigo lá. O STF, olha só, deixou claro que o foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas pelo agente. Tá? Então, para o Supremo Tribunal Federal, o sujeito vai responder pelo delito praticado junto ao tribunal competente quando ele ainda estiver exercendo o cargo e o delito tenha relação com a função que ele estava exercendo. Para o STJ, temos uma situação específica. Para o STJ, os desembargadores dos tribunais de justiça, olha só, continuarão sendo julgados pelo próprio STJ, mesmo que o crime não esteja relacionado com suas funções. Tome cuidado com esse aspecto. Então, para o STF, voltando aqui, os crimes, para que sejam julgados por foro prerrogativo de função, os crimes devem ser praticados durante o exercício do cargo e mais, relacionados às funções desempenhadas pelo agente. Para o STJ, os desembargadores dos tribunais de justiça continuarão sendo julgados, mesmo que o crime não esteja relacionado com as suas funções. E isso foi objeto da questão de ordem que foi suscitada na ação penal 878, e isso foi julgado em 21 de novembro de 2018. Ok? Tranquilo? São aspectos mais genéricos da lei que nós estamos trazendo aqui para você. Vamos adiante agora aqui, já falamos desse aspecto aqui também da súmula 147 do STJ. E outra coisa, um outro item importante, uma vez que tenha sido cometida a infração, tenha sido feita a sua apuração, sabendo, enfim, qual é a justiça competente, qual é o prazo, qual é o tipo de ação que deve ser proposta aqui para apurar o fato delituoso, a ação penal pública. Nós temos um artigo específico na lei, aliás, todos os estudiosos deixam claro que esse artigo era desnecessário. Mas o fato é que temos um artigo específico que deixa claro que todas as infrações penais previstas ali na lei de abuso de autoridade devem ser apuradas através de uma ação penal pública, ou seja, o titular do direito de ação é o Ministério Público, ok. E qual é o prazo para que o Ministério Público, então, ofereça a denúncia? Como a lei nada informou, parte-se da premissa que nós temos que utilizar o prazo genérico, que é o prazo previsto no Código de Processo Penal. E lá no artigo 46 do Código de Processo Penal, nós temos que o prazo para o Ministério Público oferecer denúncia quando o agente está preso é de 5 dias. E quando o agente está solto, esse prazo é de 15 dias. Ok? Tranquilo? Muito bem. Nesse contexto, nós terminamos essa parte introdutória e aí nós vamos efetivamente começar o estudo da lei artigo por artigo, tá bem? Espero que essa pincelada tenha sido útil para você, para que você tenha aí já digamos assim, um esboço do que a gente vai analisar. E claro, nós vamos nos aprofundar, vamos ver os crimes em espécie, quais são os apenamentos, quais são as punições previstas e tudo mais, tá bem? Até daqui a pouquinho.